Olá, seja muito bem-vindo ao Dicionário ESG, o nosso podcast que leva até você informações sobre ambiental, social e governança. Hoje nós temos uma convidada muito especial que vai nos trazer um assunto muito importante. Nós estamos falando de transição energética já há algum tempo, de energia limpa, energia renovável, a economia verde que pulsa e cresce mundialmente e claro que a energia eólica é um dos fatores que ajuda e muito nesse processo. Por isso que nós estamos recebendo aqui a Elbia Ganon, que ela é presidente da AB Eólica, que é a Associação Brasileira de Energia Eólica. Elbia, muito obrigado pela sua presença no nosso podcast. Seja muito bem-vinda ao Instituto Global. Muito obrigada pelo convite e parabéns por esse trabalho tão maravilhoso. Obrigado. Elbia, começando, eu queria que você nos desse um panorama do que é a energia eólica hoje no Brasil, o quanto ela representa presente e o quanto ela pode representar futuro também. A energia eólica é uma fonte razoavelmente nova no mundo. Ela foi desenvolvida mais fortemente na segunda metade dos anos 90 e no Brasil ela é mais nova ainda. O Brasil começou a investir em energia eólica a partir de 2005, 2006, mas o grande crescimento da fonte se deu a partir de 2009. Por quê? Porque até então o Brasil investia fortemente em hidrelétrica. O Brasil sempre foi um país muito renovável na produção de energia, mas produzia hidrelétrica. E ali em 2004, 2005, nós fizemos os primeiros projetos experimentais e aí nós passamos a conhecer a energia eólica e principalmente conhecer o potencial brasileiro. O Brasil tem um dos melhores ventos do mundo para a produção de energia eólica. Então, com esse conhecimento, já a partir de 2009, até pelo esgotamento dos projetos de hidrelétrica, o Brasil passou a investir fortemente em energia eólica e de 2009 a 2017, a eólica participou de leilões sucessivos, vendendo da ordem de 2 gigawatts ano e instalando cerca de 2 gigawatts ano. A partir de 2018, houve uma transformação desse processo de contratação da eólica com a participação do Mercado Livre. E aí a energia eólica saiu de um patamar de contratação de 2 gigawatts para cerca de 4 gigawatts. Hoje, no final de 2023, nós encerramos o ano com 30 gigawatts de capacidade instalada. Caramba. A energia eólica, desde 2019, é a segunda fonte de geração do país e desde 2017 é a fonte de energia mais barata. Então, é a fonte que mais cresceu nos últimos 10 anos e é uma das fontes que mais vai crescer nos próximos 10, 20 anos. Quando nós olhamos para a matriz elétrica brasileira, nós vamos ver que o crescimento para atender o próprio crescimento da economia brasileira e principalmente a agenda global da transição energética, a energia eólica é a fonte que vai mais crescer, junto também com a energia solar e também com as eólicas offshore, que são projetos que a gente está começando a desenvolver no Brasil. A offshore que você fala é aqueles projetos de energia eólica no mar, né? Quando a gente fala isso, parece uma operação extremamente difícil, né? É realmente difícil esse tipo de operação ou não? É complexa. Nós estamos desenvolvendo onshore já há muitos anos, como eu mencionei, e estamos já preparando o país para fazer offshore, só que já é uma tecnologia muito conhecida, foi desenvolvida na Europa, principalmente a Dinamarca, que começou com projetos eólicos offshore. Hoje o mundo está investindo fortemente, já tem um ganho de escala muito grande e um conhecimento muito grande. Para o mundo que já sabe explorar petróleo no mar, Pois fazer é, petróleo offshore, fazer eólica offshore é bem eu fácil. imagino. Mas é complexa, a operação é muito mais complexa do que no mar, mas é uma complexidade já conhecida e dominada principalmente pelas empresas de petróleo. Hoje, dada a pauta da transição energética, as empresas de petróleo estão se transformando em empresas de energia e elas estão investindo em offshore. Não só elas, as nossas empresas investidoras em energia eólica também estão se preparando para investir em offshore. Quando a gente fala de produção de energia no mar, a gente está falando de uma distância muito grande da costa? Ou de uma profundidade muito grande também? Depende da
Sim, característica do mar, né? O Brasil ele tem um mar que tem uma bem diverso, né? característica bem diversa. A distância da costa, inclusive, ela está muito associada à própria regulamentação do Uhum. efeito visual, do impacto. Então, é uma discussão social ambiental muito importante para os investimentos de energia de forma geral, não é só a emissão de A CO2. gente não pode ver, é isso? A ideia é que não se veja. Inclusive, eu conheço muitos parques lá fora, eu tenho visitado muito a Europa e também estive na China recentemente. E as torres, elas são bem branquinhas para se Uhum. misturarem com as nuvens. E então, realmente, esse impacto visual ele é muito baixo, porque a distância é um fator que é determinante. Uhum. Em terra, como funciona essa questão da exploração dos locais? Vocês compram áreas, áreas normalmente são arrendadas? Como é que funciona essa questão do uso do espaço? Esse é um dos aspectos mais relevantes da energia eólica e é a beleza da energia eólica. Até onde se sabe, a energia eólica é uma das formas de produção de energia que tem a menor ocupação de área, porque você reserva uma área para fazer eólica, só que você ocupa efetivamente daquela área cerca de 5%, porque você instala uma torre. E Uhum. a torre, né, é uma torre que ocupa pouco espaço. E o que que a gente faz em geral? Grande parte dos nossos projetos estão no Nordeste. Nós arrendamos as terras e são terras de pequenos proprietários, principalmente no semiárido. Então, a chegada da energia eólica nessas regiões, e ela se deu fortemente a partir de 2011, 2012, ela transformou muito a economia da região, porque ela levou produção para regiões em que a produção era bastante escassa, Uhum. devido ao clima, devido ao solo, e a entrada desses parques, por exemplo, na Bahia, no Rio Grande do Norte, em regiões de pessoas que viviam de Bolsa Família, e agora elas têm o arrendamento de Uhum. suas terras, são pequenas propriedades, então às vezes a gente faz um parque muito grande, só que esse parque ele está fatiado Em por várias várias propriedades. famílias, e essas famílias recebem um benefício. Elas recebem em torno de R$ 2.000 por cada aerogerador por mês, Uhum. e às vezes a família tem dois, três aerogeradores, às vezes um só aerogerador Já muda a realidade, né? já muda a realidade. Aqueles R$ 2.000 vai trazer um efeito muito grande para aquelas famílias que boa parte delas viviam de Bolsa Uhum. Família. Então, a energia ela tem muito essa beleza de levar o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico social. Nós fizemos um estudo na região Nordeste e fizemos comparação de regiões que receberam os parques eólicos versus as que não receberam. E aí o PIB nessas regiões cresceu 21% Caramba. e o IDHM cresceu 20% com a chegada dos parques eólicos. E o interessante dela é que ela é uma atividade que ela não compete com as demais atividades econômicas. No sul isso é muito perceptível, porque o Uhum. sul é uma região produtiva que produz arroz, produz pinhão, cria gado, e aí lá naquela região a gente percebe que uma área que era dedicada à agricultura e pecuária coloca o aerogerador e continua com a outra É isso que atividade, eu ia te perguntar, porque as torres elas têm, sei lá, 120 metros de altura, né? Eu vi em torno de 100 100 metros. metros, né? E eu posso usar o espaço embaixo dela, é isso? Sim, o espaço é utilizado. Então, Uhum. é uma atividade econômica, a energia eólica é uma atividade econômica que não compete com a As demais. atividade econômica original, que Uhum. é a agricultura ou a pecuária. Então, a gente tem alguns parques no sul que tem uma criação de gado, então a gente Uhum. percebe ali a convivência harmônica da produção de energia eólica e também com a agricultura e a pecuária. A gente falava um pouquinho antes de começar a gravação sobre o potencial de crescimento da energia eólica no Brasil. Eu vou te fazer essa pergunta e depois eu vou te fazer uma relacionada, porque além da gente entender o potencial, acho que ele está muito atrelado à economia, mas o quanto o nosso território ainda é possível em terra a gente ampliar esse parque eólico. Então, eu digo que o potencial de produção de energia eólica no Brasil é infinito. Por quê?
Porque esse potencial aumenta na medida que a tecnologia evolui. E ainda que a tecnologia ficasse parada, vamos supor que a tecnologia não evolua, não é isso que é impossível. Sim, Hoje, o Brasil tem um potencial eólico onshore, que é em terra, de 800 gigawatts. Aí, medindo a torres de 120 metros, com potencial aqui em São Paulo também, no sul do país, no Nordeste. Então, o Brasil jamais vai utilizar esses entendi. 800 gigawatts. Por quê? Hoje, a necessidade de energia do Brasil está em 200 gigawatts, somando todas as fontes. Então, eu estou dizendo que Entendi. eu tenho 4 Brasis só de onshore. E o potencial de offshore é de 1 tera. Então, são 5 Brasis. Eu tenho 8 Brasis só de energia Entre terra e eólica, mar. entre terra e mar. E é claro, a matriz ela não se desenvolve com uma única fonte, nem deve. Sim. Ela tem que ser diversificada por questão de segurança de produção. O vento é variável, a chuva é variável, o sol é variável. Então, a beleza de uma matriz é a sua diversificação. E o Brasil, como é muito rico em recursos renováveis, ele pode fazer essa diversificação de matriz e ainda fazer uma matriz altamente renovável e segura em termos de abastecimento e não emissora. Então, o Brasil, ele se coloca no mapa global como o país mais renovável do mundo, dos recursos existentes e dos recursos que ele vai utilizar no futuro. Então, o país pode crescer fortemente, pode dobrar o crescimento e nós vamos ter muita energia eólica para atender essa necessidade. Hoje a Beólica ela tem no seu escopo ali de empresas associadas às maiores produtoras do país. Como está o mercado de novos entrantes nesse segmento? A gente tem muito interesse em novas empresas, novas tecnologias aportando? Sim, a gente está falando de infraestrutura de forma geral. O Brasil é muito atrativo em projetos de infraestrutura, de energia e de energia eólica em particular. Então, é um mercado que cresce muito e que tem muito interesse do investidor. Nós só não estamos crescendo mais e já estamos crescendo exponencialmente, batendo recorde de instalação a cada ano, mas nós só não crescemos mais por limitação da própria necessidade do país, por necessidade da economia. E nós tivemos um longo período de baixo crescimento econômico. Então, numa perspectiva de crescimento econômico, de retomada econômica do Brasil, e há um trabalho muito forte nesse sentido, cita-se a política industrial lançada na segunda-feira, nós temos uma possibilidade maior de crescimento econômico e de atrair mais investimentos. É uma indústria que atrai muitos investidores, que no passado atraía muitas empresas de energia elétrica e hoje está atraindo as empresas de energia de forma geral, porque está havendo uma transformação muito grande no mundo dos negócios devido à pauta ESG, devido à transição energética, e nós estamos vendo uma migração muito forte, principalmente das empresas da indústria de óleo e gás para a indústria de energias renováveis. Então, esse interesse de investidor, ele é muito forte. Cabe ao Brasil fazer a sua lição principal, de tornar o seu ambiente para investimentos muito atrativos, e o Brasil está trabalhando nessa trajetória. Em relação à velocidade de crescimento, só para a gente ter uma usina hidrelétrica, a gente sabe a complexidade que é, licenças ambientais, o próprio impacto ambiental que é inegável que acontece, a energia solar, os parques, a capacidade talvez entre a velocidade de instalação é significativa, mas em relação à velocidade de instalação desses parques eólicos, como é que a gente pode metrificar isso e comparar? Então, a energia eólica, tanto a eólica quanto a solar, elas têm mais ou menos o mesmo período de implantação, que é em média de 2 anos. É muito rápido. E essa implantação, ela está associada à obtenção de licenças ambientais, autorizações. A obra efetiva é em torno de 1 ano. Então, a gente leva, em média, 2 anos para fazer um parque eólico. Entendi. A gente está falando do parque eólico com capacidade de quanta geração?
Olha, acima de 100 megawatts, a Uhum, gente tem um parque que leva em torno de 2 anos. entendi. E a área para isso? A área ela depende muito da tecnologia, porque assim, Uhum. a tecnologia está avançando muito. Então, em situações em que eu precisava colocar 30 aerogeradores de 2 megawatts, agora nós estamos com aerogeradores de 6 megawatts. Aí eu preciso Ah, colocar só 5. entendi. Então, essa área é muito variável. Um aspecto que é muito importante que eu mencionei é que a eólica ela ocupa cerca de 5% só do espaço. Então, quando você vai lá, você mede o vento e identifica esse vento naquela região, você faz o desenho do seu projeto e geralmente você faz o desenho associado àquele desenho do projeto que você quer fazer. Ah, não, nessa região tem um vento X e eu tenho condições de fazer um projeto de 300 megawatts, por Uhum. exemplo. Aí hoje, como você tem aerogeradores com Mais potência muito eficientes. maior, mais eficiente, aí você precisa de menos aerogeradores. Nós somos no Brasil, um país em que a burocracia muitas vezes atrasa muitos processos. Como é que o Brasil hoje está em relação à legislação voltada à energia eólica? A gente tem uma legislação coerente, precisa de mais celeridade? Como é que está esse processo? O Brasil ele tem essa fama, né, de burocracia, mas a indústria de energia, e eu trabalho nessa indústria já faço 24 anos, Aham. 24 anos este ano, sempre trabalhei na indústria de energia. Nos últimos 12 anos eu estou na associação. A indústria de energia é diferente, ela é bem regulada e um modelo regulatório bem estável. Uhum. As únicas modificações que a gente tem que fazer é quando vêm novas Nova tecnologia. tecnologias. Quando a eólica chegou, nós tivemos que trabalhar num aparato regulatório e hoje ele está muito bem estável. O que nós estamos fazendo agora é desenvolvendo um aparato regulatório para energia eólica offshore, que são Sim. as torres que são produzidas, que produzem energia no mar, e também para o hidrogênio verde. Então, sim, a gente está trabalhando na legislação agora, mas nós não estamos nem atrasados nem adiantados, nós Uhum. estamos trabalhando no tempo certo. Muito bom. A energia eólica parece um pouco distante do pensamento de muitas pessoas ainda, até da realidade e às vezes até da compreensão dessa importância que você trouxe para a gente hoje para o nosso parque de energia. Mas a gente vê uma concentração nos estados do norte e nordeste. Nordeste especificamente, Nordeste, o Nordeste, norte não né? tem. Exatamente. Como é que é o potencial de crescimento para as outras regiões? Há espaço para esse crescimento em outras regiões? Neste momento, eu não vejo esse espaço, porque o Brasil ele tem uma quantidade muito grande de recursos renováveis e o preço, o custo da energia, ele é extremamente competitivo. Uhum. Então, para você fazer um parque eólico, você tem que ser muito eficiente no processo de produção. E os melhores ventos do Brasil estão concentrados no Nordeste e no sul do país. A gente está falando de ventos de 8 metros por segundo, 10 metros por segundo. É este vento que vai produzir mais e vai fazer com que o custo daquela energia eólica seja mais barato. Então, é por essa razão que o Nordeste é o campeão de produção, ele tem 95% de toda a nossa capacidade instalada, e o Sul tem o restante. Então, tem até potencial aqui em São Paulo, mas o vento de São Paulo é 6 metros por segundo. Ele não consegue competir com vento de Entendi. 10 até 12 metros por segundo. Então, pode ser que num futuro muito distante, esses parques possam ser desenvolvidos aqui, mas eu acho muito difícil pela questão da competitividade. Por quê? Nós também temos que competir com outras fontes, como a energia solar, como é a biomassa. Então, eu não vejo muito espaço do ponto de vista econômico, Uhum. e embora do ponto de vista técnico seja possível, porém, tecnicamente falando, os melhores recursos estão no Nordeste e no Sul do país, e agora estão vindo os bons recursos também do mar. Você falou bastante sobre tecnologias, evolução da própria tecnologia englobada aí na produção de energia eólica. É, a gente vê muito que acho que toda a tecnologia, boa parte dela, é importada. O Brasil tem conhecimento, produz conhecimento para a gente também ser protagonista nesse processo? Que bom que você me perguntou isso, né? No caso da energia eólica,
O Brasil não tem tecnologia importada. O Ah, Brasil não? produz 80% da Que turbina. legal. Então, assim, nós temos um conhecimento tecnológico que é um conhecimento global, ele não foi Uhum, criado aqui no Brasil. O conhecimento da produção eólica ele se fez principalmente na Europa e uhum. agora ele está na China, está na Índia, está nos Estados Unidos, está em outros lugares do mundo. Mas o Brasil, desde que ele começou a fazer eólica num processo experimental lá em 2004, 2006, ele já começou a trazer a nacionalização. Nós fazemos financiamento via BNDES, nós temos uma política de conteúdo nacional. E de 2013 para 2016, essa política se tornou mais rígida, mais forte. Então, 80% de uma turbina eólica é produzida no Brasil. Nós temos 5 fabricantes no Brasil. Desses fabricantes, tem uma que é genuinamente brasileira, que é a WEG, que Aham, faz maravilhosa, né? aerogerador. Então, assim, no caso da energia eólica, nós temos uma produção nacional. As outras fontes não, realmente elas importam tecnologia, mas a eólica não. E esse é um aspecto muito importante daquilo que nós economistas chamamos de efeito multiplicador da economia. A cada R$ 1 que você investe em energia eólica no Brasil, você devolve R$ 2,9 para o PIB. Por Caramba. quê? Porque nós temos uma cadeia industrial completa. E é isso que o Brasil precisa fazer. Esse plano lançado na Sim. segunda-feira, o próprio plano do Haddad de transformação ecológica está muito fundamentado no Brasil prover soluções e prover tecnologias, mas fazer adensamento tecnológico. E a energia eólica fez isso, ela faz isso. Você falou do plano, eu queria que a gente entrasse um pouquinho nele, porque a gente tem falado muito dele e é extremamente importante para a indústria nacional, mas ela tem ali pelo menos dois tópicos que falam da descarbonização, do investimento na economia verde. Como você vê o aporte, os recursos destinados e a importância desse, dessa fatia destinada a esse tipo de processo? Então, é muito importante entender, né, nós entendermos que o Brasil é um país em desenvolvimento. O Brasil é um país que não produz poupança o suficiente para fazer seus investimentos. E o Estado brasileiro, o Tesouro, não tem recursos para fazer fortes investimentos. O que o Brasil precisa fazer é criar um aparato regulatório e condições macroeconômicas, ter uma reforma tributária, como foi feita no final do ano, e criar um ambiente que seja saudável para atrair investimentos externos, Uhum, inclusive. Então, o nosso crescimento ele não está pautado nos recursos do governo direcionado para isso. O governo, quando ele sinaliza que vai aportar recurso, ele só está indicando uma direção. Ele é um mecanismo indutor do crescimento, mas ele não pode ser o provedor desse crescimento porque ele não tem esse recurso. E não precisa, não sim. tem necessidade. O recurso que o país tem capacidade de prover é seu recurso natural. E o seu papel é criar um aparato regulatório e aquilo que o Banco Mundial sempre chama de criar um ambiente de investimentos amigável. E aí Uhum. sim, o Brasil está trabalhando para criar esse ambiente. Na realidade, o Brasil é um país amigável ao investimento. E o que nós estamos trabalhando agora, pensando em país, é justamente tornar esse ambiente para atrair mais investimentos. O caso de energia, por exemplo, grande parte dos investimentos, mais de 90% dos investimentos, vem do setor privado, não vem Sim. do setor público. Então, o que é necessário é entender a oportunidade e criar um aparato regulatório. Então, é isso que importa para o país. Essa política industrial, ela tem uma conotação distinta de países desenvolvidos, porque o aporte por parte do Estado é muito menor em termos de recursos, Uhum. mas o Estado ele traz um intangível muito importante que é o ambiente de investimentos. Quanto o mercado externo olha para a energia eólica no Brasil, no potencial de crescimento, de investimento? A gente tem muitas empresas que são internacionais atuando aqui. Como é que o mercado tem olhado para essa modalidade de energia? Então, o Brasil está entre os 5 países, e às vezes é o segundo ou terceiro país, das empresas que investem em energia no mundo.
porque tem um recurso abundante, muito competitivo e tem um ambiente favorável ao investimento. Então, quando as grandes empresas globais, né, que estão fazendo investimentos, vão olhar para os investimentos, o Brasil é um dos primeiros que vem. Depois do país, da própria empresa, o Brasil está nesse rol. Esse é um aspecto. No outro, quando você compara o Brasil no cenário internacional, em termos de energia eólica, o Brasil já é o sexto país do mundo em capacidade instalada de energia eólica. Em 2011, quando eu cheguei na associação, nós éramos o 15º no mundo. E em 2022, com os dados fechados, agora a gente está fechando de 23, o Brasil foi o terceiro país que mais investiu em energia eólica. O Brasil está sempre ali entre o terceiro e quarto país que mais investe em energia eólica, e grande parte desses recursos são de empresas globais, de empresas transnacionais. A regulamentação para a produção no mar, que está nesse processo, ela prevê uma concorrência? Como é que deve funcionar? Como é que vocês estão articulando para que isso funcione e para que a gente aqui no Brasil, as nossas empresas, a nossa indústria seja favorecida com isso também? É necessariamente por concorrência. Os modelos de contratação do Brasil são de Sim. concorrência. Quando nós estamos falando de produzir energia no mar, tem um aspecto ainda mais forte, que é o mar é um bem público, é um bem da União. Sim. Então, pela Constituição, você não pode fazer autorizações ou concessões sem um aparato legal. Então, fazer eólicas offshore, fazer eólicas no mar, é muito parecido com explorar petróleo no mar. É necessário fazer uma cessão de uso do mar. Então, a lei está trabalhando justamente para permitir essa cessão ou autorização de uso do mar. Aí o empreendedor ele vai passar por uma concorrência para receber aquela autorização. Uma vez recebendo essa autorização, ele vai fazer seus estudos ambientais, licenças, para ter apto um projeto pronto, e aí ele vai passar por um outro processo de competição, que é vender essa energia no mercado, ou por leilões específicos de energia, ou vendendo energia no mercado livre, porque o Brasil está fortemente aberto para contratações no mercado livre. Quão distante a gente está do início da geração efetiva de energia eólica no mar? Se a gente pensar em um processo de regulamentação, todo esse processo burocrático para a cessão dessa área, estudos e implantação. Não muito distantes, porque a infraestrutura você precisa pensar com Sim. muita antecedência. Pensando em antecedência, foi isso que a gente fez até para trabalhar nesses projetos. Nós estamos preparando, né, nos preparando para fazer um leilão de cessão de uso este ano. Depois, com a cessão de uso em mãos, mais 3 anos para obter licença, fazer projeto, começar a construção a partir de 2027 e 2028. A gente vai ter, seguindo essa trajetória, projetos de eólica offshore a partir de 2030, 2031. Que para infraestrutura, para energia é amanhã. Entendi. É porque você vai falando dos prazos, né? A gente fica pensando, parece distante, mas o planejamento de quem está no segmento é um tempo bastante coerente, né? É hoje. Tem que ser hoje. Agora, voltando a falar da produção em terra, né? A gente ouviu nos jornais nos últimos dias falando-se de alguns incômodos, moradores reclamando da proximidade com os aerogeradores. Eu queria entrar nessa temática. A gente falou do baixo impacto das usinas eólicas, dos aerogeradores, mas há um impacto. Como é que hoje a legislação previne esses problemas, luta para que esses problemas diminuam e como o segmento está atuando diante dessas questões que aparecem, né? O pessoal reclamando de poeira, reclamando de barulho, proximidade, enfim. Como é que o setor lida com esse momento, com essas críticas? Isso é verdade. É uma produção de baixo impacto, mas nós sabemos que toda e qualquer atividade econômica ela tem, por definição, impacto. A grande questão é o grau desse impacto. A energia eólica é uma das formas de produção de energia que tem o menor impacto, seja ambiental, seja social. A emissão é
é zero, né? Do ponto de vista social, desde que a eólica começou a ser implementada no mundo, e não só no Brasil, desde o final dos anos 90, então tem algumas questões que precisam ser tratadas. A principal delas é o ruído, é o barulho do aerogerador. Então, a Europa, que começou a fazer mais cedo, já percebeu isso, já começou a trabalhar. E ao longo desse tempo, que ali início dos anos 2000 e 20 anos depois, olhando, houve um aprendizado muito importante a respeito do ruído. Uma das coisas que a tecnologia fez foi reduzir o ruído da própria máquina. Imagina. Então, fazendo até máquinas menores à época, para que o ruído não afetasse a convivência com a população. Principalmente na Europa, que são países menores, então havia uma tendência dos parques serem mais próximos Uhum. das residências. E o Brasil, quando começou a fazer eólica, ele já entrou num momento em que já se conhecia, mas o aprendizado ele é constante. E o que que acontece? Os nossos parques, eles foram instalados principalmente os primeiros parques entre 2011 e 2014. E nós tivemos um aprendizado importante. Em 2014, nós fizemos uma legislação federal, uma resolução CONAMA, específica para parques eólicos. Ali, naquela resolução, que ela é uma diretriz geral para que os estados façam a sua legislação. Ali nós determinamos alguns critérios para ruído, e demos as diretrizes para os estados fazerem seus critérios. E esses critérios foram superiores a 200, 300 metros, e só que essa legislação ela vai se atualizando, né? Até porque a tecnologia evolui, a sociedade também Sim. evolui. Então, nós temos essas situações que a gente tem visto, que são reais, né? Principalmente associadas ao ruído, nós temos parques que foram implementados antes dessa norma e antes das normas estaduais que determinavam a distância. Hoje, né, 10 anos depois da própria legislação CONAMA, a gente tem discutido que não só a distância é suficiente. Hoje essa distância está em torno de 400 metros, mas mesmo assim não vale só o critério da distância. Você também tem que medir o barulho, os decibéis, as normas da BNT. Então a gente está inclusive discutindo norma. É importante que seja multicritério, mas que distâncias de 100 metros, como a gente tem visto nessas matérias, são Uhum. inaceitáveis mesmo, olhando hoje Sim. para a realidade. Tá, mas como que nós vamos lidar com essa realidade? Nós fizemos um diagnóstico muito importante no ano de 2023 e muitas empresas já estão aplicando as melhorias, as correções. O estado do Pernambuco, que foi um dos primeiros que surgiu nessa discussão, na região de Caetés, na segunda semana de dezembro, nós concluímos os reparos nessas regiões, mesmo que lá na época foi feito sob uma Uma legenda. legislação, Uhum. mas mesmo assim, do ponto de vista social, a gente percebe que tem que fazer ações mitigatórias. E nós estamos trabalhando fortemente nas ações mitigatórias para resolver o passado, e de agora em diante, os critérios nossos são critérios muito mais rígidos, que não vão permitir que este tipo de problema venha a acontecer. Já é uma ação preventiva, porque não há, por parte dos investidores, das empresas, uma disposição a Uhum. fazer coisas erradas, não, que não estejam adequadas, porque tem um problema sério de imagem, de compliance, de Sim. responsabilidade. Então, de fato, existe sim alguns problemas. Infelizmente, os problemas reverberam muito mais do Do que que as as próprias soluções. soluções. Nós temos mais de 1.000 parques instalados no Brasil e acho que nem 3% disso tem problema. Mas mesmo assim, o problema é reverberado com muita velocidade, mas nós estamos trabalhando, eu pessoalmente trabalho nessa pauta. E lá na associação, a gente está criando, inclusive, um guia de boas práticas que será lançado este mês, Que legal. e nós vamos também fazer uma certificação dos parques para justamente trazer esse selo social, esse selo ESG, que vai abordar fortemente essa relação com a comunidade. E hoje as ações mitigatórias são, às vezes, tirar a pessoa, construir uma casa mais distante. Quais são essas ações? Tem ações de
talvez mudar o local da residência. Tem situações que, se você construir um muro de Uhum, vegetação, sim, você já resolve. resolve o ruído. Então, são vários tipos de ações mitigatórias, depende muito da situação. Nessas situações de muita proximidade, 100 metros, geralmente a solução é mudar a residência de lugar. É porque a gente imagina algo de 100 metros de altura a 100 metros da minha casa, realmente é muito próximo, né? Quem nunca viu um aerogerador talvez não tenha a dimensão do tamanho, até do barulho que faz. De fato, é um incômodo que precisa ser resolvido, né? Sim, sim. Bom, a gente falou bastante de futuro, de perspectivas, falamos de presente, traçamos um cenário e esperando um crescimento econômico do Brasil para que a evolução da energia eólica avance. E eu queria que a gente entrasse um pouquinho na pauta de sustentabilidade com você, porque eu sei também que vocês têm uma preocupação muito grande com isso, do quanto você vê as empresas hoje se preocupando com a sustentabilidade, porque isso vai muito de encontro com o business de vocês, que é a energia eólica, né? Quanto mais se pensa em energia renovável, mais se cobra, mais a sociedade se impõe em buscar, né, soluções ESG, mais todos aqueles que vivem e têm negócios ligados à sustentabilidade também crescem. Como você vê hoje a preocupação das empresas, das corporações, em não só dizer que tem ações sustentáveis, mas nós estamos na fase em que aqueles que dizem precisam, nesse momento, provar também, né? Que a gente já sofreu muito com aqueles que dizem e na prática não executam, né? O nosso negócio ele é sustentável por definição, De ponta a né? ponta, né? Aí tem uma boa questão, porque assim, nós trabalhamos com um produto que ele é de emissão zero. Energia eólica é ambientalmente correta nessa perspectiva. Agora, quando a gente está falando da pauta de sustentabilidade e também da pauta ESG, a gente precisa aprofundar um pouco mais o olhar e também ampliar esse olhar. E nessa discussão de transição energética, mudanças climáticas, busca pela economia de baixo carbono, nós temos que pensar de maneira mais ampliada no conceito da própria emissão, da redução de emissão. E a gente tem um olhar agora muito forte, o nosso investimento, ele está no olhar do carbon footprint, na pegada de Uhum, carbono sim. da cadeia produtiva. Embora, enquanto eu estou produzindo energia eólica, eu não estou emitindo CO2, e isso já é fantástico, mas eu preciso olhar agora ao longo da minha cadeia de produção onde estão as emissões. E existem estudos mostrando que quando você pega a pegada de carbono da produção de energia, então você tem desde a produção de energia a partir do carvão nuclear, a energia eólica é a segunda fonte com menor pegada. Então, a energia nuclear tem uma pegada muito menor, depois vem a eólica e depois vem outras fontes. Então, mesmo na pegada de carbono da cadeia, a energia eólica já é muito baixa. Mas a maioria das nossas empresas já estão com plano de net zero a partir de 2030. Uma fabricante de turbina, por exemplo, ela tem que olhar o aço que ela utiliza, a pá. Então, elas estão colocando seus planos de net zero a partir de 2030, porque o nosso objetivo é zerar a emissão em toda a cadeia de produção. Esse é um olhar. As nossas empresas, elas olham muito para a questão do social, da diversidade, da inclusão, de inclusão de gênero e de inclusão de forma geral. São empresas grandes, a maioria delas são empresas listadas, que têm que seguir um compliance também Uhum. muito forte de imagem. Então, eu vejo um movimento muito forte dessas empresas que começou lá fora e no Brasil, principalmente nos últimos 3 anos, com a pauta de ESG e também de sustentabilidade. Até porque estão inseridas na região mais pobre do Brasil, né, que necessita de investimentos sociais, né, de investimento em educação, capacitação, até para que haja uma mão de obra, uma qualificação coerente para atuar e dar conta da demanda desse crescimento que, pelo planejamento, é bastante positivo, né? E esse olhar social, as empresas elas já têm,
muito antes, desde que começaram lá Uhum. atrás. Então, geralmente nas regiões em que elas chegam para fazer os seus parques, elas constroem uma relação com a comunidade, elas procuram empregar a comunidade. Para que a gente se desenvolva, a gente tem que investir muito em capacitação. Então, na própria Beólica, a gente coordena e tem convênio com vários cursos de capacitação. É uma indústria que investe muito em capacitação, que tem convênio com o Sistema S, e nós temos centros de pesquisa também, nós investimos muito em P&D e inovação. Uhum. P&D, inovação e capacitação é muito forte na nossa indústria, porque nós precisamos dela. É. E, além disso, a gente investe. O próprio licenciamento ambiental, ele exige que você faça as compensações ambientais e sociais. Além disso, as empresas voluntariamente fazem programas sociais nas regiões. Então, escolas, hospitais e áreas de lazer, então elas investem muito nessa área, mesmo que voluntariamente. E agora que nós temos uma pauta muito forte, vinda inclusive da COP, de transição energética justa, nós estamos aprofundando ainda mais esse trabalho no sentido de trazer ainda mais investimentos sociais. A gente faz isso porque tem esse olhar e a gente gosta de fazer Uhum. isso. Você falou da pauta sobre a transição energética justa. A gente tem uma oportunidade agora da COP em 25 aqui no Brasil, que deve também trazer muito forte a temática da sustentabilidade e mudanças climáticas, que já é a pauta principal. O próprio ESG foi eleito pelo presidente Lula, né, como o tema do G20 agora, esse ano aqui no Brasil também. O Brasil tem buscado esse protagonismo, tem espaço para isso. Você acredita que a gente está num caminho de realmente aparecer mais e mostrar mais a nossa capacidade de, não digo liderar, porque economicamente a gente consiga competir, mas de mostrar e apresentar soluções eficientes para o mundo? Sim, o Brasil é um dos países, um dos poucos países do mundo que tem realmente essa potencialidade de se apresentar para essa nova economia Uhum. global. E demorou um pouco se posicionar, mas desde o ano passado o país tem se posicionado no cenário global, né, e toda essa participação do presidente, dos seus ministros. Eu tenho estado nas COPs desde a COP 19, então Uhum. estava nessa última COP, nas outras, e o Brasil realmente está se posicionando, ele tem potencial para isso, e os estudos que foram feitos ano passado e esses planos que estão sendo apresentados estão nessa trajetória. Por tudo que eu tenho visto desses movimentos, eu entendo que o Brasil vai sim se colocar, até porque não é muito difícil para o país chegar nesse patamar de atrair investimento, de produzir mais, de fornecer bens e serviços para o mercado internacional, são os chamados bens verdes ou os bens de baixo carbono. O Brasil já é um grande exportador de commodities, um grande exportador de alimentos, e ele tem tudo realmente para ser um dos líderes nessa transição energética e também pensar em forma de desenvolver sua economia. Eu venho trazendo um debate já há uns 2, 3 anos e me colocando nesse debate que o Brasil ele deve aproveitar a transição energética para fazer uma verdadeira transformação na sua economia e Uhum. sociedade. Eu chamo de transformação energética, porque é muito mais do que transição, de você transitar de uma energia com carbono para energia renovável, que o Brasil faz isso facilmente, mas também ter esse olhar de crescimento e desenvolvimento econômico e social. E aí que eu queria incluir o social nessa história, né? A economia verde, ela tem um potencial para incluir os excluídos, né? Acho que é importante que esse crescimento ele seja sustentável socialmente também. Claro que quando a gente fala de economia crescendo, as pessoas crescem, se desenvolvem, mas num país como o nosso, com as nossas características, em que a educação ainda é precária em muitos aspectos, né? As oportunidades profissionais, muitas vezes, elas aparecem, mas não há mão de obra qualificada. Essa inserção social nessa transformação energética, economia verde, social, enfim, ela precisa acontecer, né? Sim, os economistas já estão concluindo uma coisa que eles já falavam, mas agora concluindo com muita certeza,
que crescimento não significa desenvolvimento, principalmente quando você tem países que têm um gap social muito grande. O Brasil é um país assim. O Brasil é um país em desenvolvimento, com renda per capita alta, porém há uma distância muito forte entre ricos e pobres. E esse gap social você não resolve com crescimento. O crescimento econômico ele vai, na realidade, trazer até mais desigualdades se ele não for pensado numa distribuição adequada dessa riqueza. O olhar de desenvolvimento, aí sim, ele precisa ser colocado. Você precisa criar mecanismos indutores do desenvolvimento econômico social. E aí você tem que pensar realmente que o país está diante de uma oportunidade, talvez a única em 100 anos, de fazer uma verdadeira transformação da sua economia e da sua sociedade. Mas ele tem que fazer isso colocando mecanismos indutores de desenvolvimento, e esses mecanismos indutores de desenvolvimento estão associados realmente na redistribuição de renda, em programas de educação, programas de inserção social, porque naturalmente não vai. Você falou da oportunidade em 100 anos que nós temos de ser protagonista em algumas situações, e eu acho que essa fala, essa afirmação, ela é feita com muita propriedade também por muitos estudiosos, e há uma desconfiança muitas vezes do brasileiro de como a gente fazer isso, né? Como a gente pode avançar e de fato a gente aparecer, se mostrar, crescer, distribuir essa renda. Como você acha que a sociedade precisa avançar nessa discussão para que de fato a gente saia do papel, saia da teoria, de não ver esse cavalo selado passando e não montar nele mais uma vez? O Brasil ele precisa fazer políticas de longo prazo e ele peca muito ao não fazer políticas de longo prazo. O Brasil é um país que necessita de longo prazo, mas infelizmente é um país de curto prazo. E ele está sempre muito associado à agenda da política, né? Talvez até pelo nosso modelo político de eleições, de 4 anos de mandato. Então, em geral, as políticas são feitas dentro de um único mandato. Eu fiquei muito satisfeita de ver o programa de política industrial apresentado, que é um programa de 10 anos. O planejamento ele tem que ser no mínimo de 10 anos. Você não muda uma característica de infraestrutura de um país ou uma característica de educação com menos de 10 anos, né? Tem que ser pensado em médio e longo prazo, e 10 anos, nesse contexto de país de desenvolvimento, é médio prazo. Né? Longo prazo, você já está pensando em 20 anos. Então, a partir de políticas de longo prazo, o país realmente tem condições de fazer uma mudança estrutural. A gente precisa de mudança estrutural. Agora, a sociedade precisa cobrar mais. Eu percebi um movimento muito forte da sociedade, principalmente nos últimos 3 anos, e várias razões, pós-pandemia, acesso à informação, tecnologia, mas a sociedade ela precisa ficar mais atenta e ela precisa cobrar mais do governo, né, dos seus governos, dos seus representantes, para que realmente as políticas de longo prazo sejam feitas, e a gente está falando de básico, educação, saneamento, saúde, é isso que o país precisa pensar no longo prazo. Elbia, que papo gostoso, muito bom falar com você. A gente trouxe você falar de energia eólica, mas o seu conhecimento sobre Brasil, sobre desenvolvimento, sobre economia foi levando a gente para um cantinho de discussão que acho que é importante para o Brasil também, acho que tem tudo a ver, né? A sustentabilidade ela não se desenvolve se o país não se desenvolver, se o planeta não se conscientizar. Então eu queria muito agradecer a sua presença aqui no Instituto Global, no nosso podcast, falando um pouquinho desse universo da energia eólica, que ele é tão importante, mas eu acho que ainda é pouco conhecido, pouco falado, pouco difundido, e ainda não está muito na percepção das pessoas de do quanto é significativo para a gente. Eu acho que esse é um papel fundamental, né, da associação, acho que é um dos papéis da associação, mas de nós também, comunicadores, de levar essa informação, de mostrar o quanto é importante. Quando a gente dá importância para um segmento, para algo que de fato tem um papel preponderante na sociedade, a gente consegue manter, preservar e lutar para que ele continue contribuindo, né?
Sim, esse é o papel de todos nós. Eu acho que um aspecto que a gente precisa sempre ter em mente, que um país não se faz só com o governo, ele se faz com a sociedade. Todos nós temos nosso papel e nós que trabalhamos na indústria, que temos o nosso papel na sociedade, é de nossa responsabilidade também. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Foi um prazer. Muito bem, gente. Elber Ganum, presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica. Papo muito bacana. A gente pede para você que está nos acompanhando, nos seguir nas redes sociais, também se inscrever no nosso canal no YouTube e, claro, acompanhar as notícias sempre atualizadas. Inclusive, o detalhamento desse podcast vai estar lá numa reportagem também no nosso portal globalesg.com.br. Até a próxima.